Bom, começando mais uma série aqui no canal, a gente vai tratar sobre as Feature Flags, ou também conhecida como Feature Toggles, ou até mesmo como Feature Switches. Quais são os usos, quais são as principais opções e por que que hoje em dia essa é uma estratégia que as grandes empresas e os projetos utilizam como estratégia para o release e a disponibilização de novas funcionalidades dentro de software. Para esse exemplo, então deixa eu fechar aqui, eu vou deixar na descrição o link para esse artigo aqui no site do Martin Fowler, que basicamente ele trata sobre as feature flags, mas nesse exemplo a gente vai utilizar o Flagsmith, que antigamente se chamava Bullet Train, se eu não me engano, e eles fizeram um rebrand, mudaram de nome, blá blá blá, mas que é uma solução muito utilizada justamente porque é uma solução que ela possibilita bastante, ela tem suporte às três principais frentes de uma feature flag, que basicamente é web, mobile e server, e ela tem uma opção 100% open source, né? Então você pode contratá-lo como serviço, você pagaria para eles mensalmente um valor e que eles hospedariam as feature flags, você consumiria o REST deles, ou você também pode fazer por conta, porque eles disponibilizam toda a parte do código. Mas antes de a gente começar a falar do Flagsmith, é importante a gente tentar montar um cenário aqui de quando a gente precisaria usar e qual que é o sentido de a gente usar uma feature flag, certo? Então vamos dizer que chega o seu PM, chega para você, o seu Product Manager chega para você e diz assim, hey fulano, a gente precisa adicionar uma feature nova naquela página lá, naquele módulo que você está trabalhando. Aí você fala, putz, beleza, qual que é a feature? E aí, ao saber da feature, você fala, putz, mas isso vai abrir um monte de inconsistência, ou isso vai mudar o workflow dos usuários, isso vai demorar para ser realizado, isso tem um risco, seria interessante se a gente fizesse testes em produção. Só que se você não utiliza uma metodologia como a Feature Flags, fica muito difícil. Por quê? Porque você vai ter que fazer algum tipo de controle de diferentes releases ou ambientes diferentes. Com as Feature Flags, basicamente, você escapa tudo isso, justamente porque com a Feature Flag você tem uma camada que vai determinar quais são as features e o que está disponível e visível em termos de funcionalidade para os seus usuários. Então, inicialmente, você vai começar trabalhando num ambiente de desenvolvimento, onde você vai colocar a sua Feature Flag como positiva, mas negativa para a produção, e aí você vai desenvolvendo. Você terminou a versão alpha.0. Whatever, você vai subir ela para o ambiente. Por quê? Porque você sabe que assim que ela bater no ambiente de produção, ela não vai estar disponível. Então você não vai gerar nenhum tipo de side effect ou nenhum efeito colateral, para traduzir, nenhum efeito colateral na sua aplicação. E aí digamos que você chega num nível um pouco melhor da sua feature, você já está um pouco mais confiante, mas você ainda está escrevendo aqueles testes, e aí você quer começar a compartilhar isso com beta users ou até mesmo com testers da sua empresa. Você vai lá e você muda as regras da Feature Flag para disponibilizar essa feature para outros usuários que não só você inicialmente. E aí, digamos que beleza, você não teve nenhum refactor, ou digamos que o seu Product Manager chegou à conclusão que a feature tá bonitinha, tá hora de entregar, você vai lá e você só muda a flag para ser disponível em produção para todos os usuários. Essa é uma coisa que parece muito simples, mas tem muita tecnologia por trás que faz esse tipo de feature ou de funcionalidade existir. Então aqui, pulando um pouco mais para o Flagsmith, como eu comentei com vocês, se a gente for aqui em Docs, eles têm uma arquitetura que basicamente se baseia em três camadas, ou três componentes, que seria o cliente REST, certo? Que basicamente é o que vai enviar para você, para o seu cliente, as suas feature flags, ou vai enviar para você o resultado das flags, né, os booleanos, ou em alguns casos o JSON. Obviamente os clientes, né, então você precisa do SDK para quem está consumindo isso. E o front-end do Flagsmith, que basicamente é uma UI, uma interface em que você consegue fazer o gerenciamento e o controle das feature flags. É importante fazer um disclaimer aqui, fazer criar um ponto, porque existe muito atrito dentro da comunidade do uso de feature flag indevidamente. Por quê? Porque muita gente acaba partindo dessa premissa de que você consegue controlar a visibilidade de uma feature em diferentes ambientes para utilizar isso como uma ferramenta de teste AB, né, de A/B testing. O que é ok, você faz o que você quiser na sua aplicação, mas é importante ressaltar que existem ferramentas específicas para A/B testing em que ela já vai fazer a coleta de dados, vai fazer a coleta dos relatórios e do uso, vai fazer heatmap, vai fazer vai ter a contagem de cliques, o que a maioria dessas ferramentas de feature flag, o Flagsmith, o LaunchDarkly, eles não
provém por padrão, certo? O Flagsmith ele cobre mais ou menos A/B testing, mas ele mesmo indica para você. Se você quer usar A/B testing com o Flagsmith, provavelmente você vai querer integrar com Datadog ou com Google Analytics, porque o Flagsmith por si só ele não vai te gerar necessariamente as métricas que você precisa para fazer a comparação A/B. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Flagsmith, na parte do Client Libraries, né, as bibliotecas para os clientes, ele tem um suporte muito amplo. Como eu comentei, você pode usar ele no web, você pode usar ele no server, você pode usar ele no mobile. Então você tem desde React Native até Java, Node.js, próprio JS padrão, Ruby, Rust, enfim, você escolhe basicamente o que você quer ter de suporte e eles têm por padrão não, né? Eles têm o suporte a essas tecnologias. E o processo de instalação, o processo para você rodar ali localmente, não é muito complicado. É um processo que basicamente você vai envolver, se a gente for aqui ó, em Open Source Self-Hosting e a gente for em Self-Hosting, ele basicamente vai aqui gerar um comandinho aqui, um git clone. Então eu vou copiar isso aqui, vou abrir aqui no meu Devs Brasil. Então eu estou aqui na minha pasta, eu vou dar um git clone aqui, eu vou colar isso dentro de... Você vê, o GitHub deles ainda aponta com bullet train. Eu vou colocar aqui Flagsmith. Então, basicamente, ele vai clonar ali dentro de Flagsmith. Maravilha, já clonou. Eu vou entrar aqui na pasta. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no meu terminal. E, basicamente, eu vou rodar Docker Compose Up. Então, aqui ele vai começar a criar para a gente todos os containers. Basicamente, se a gente for tratar em questão de dependência, enquanto ele faz ali toda a instalação, a gente... tem o Redis, usando seria a layer de cache, né, da nossa aplicação. A gente tem um banco de dados em Postgres, que basicamente é o principal data store, vamos dizer assim, onde os dados ficam armazenados. E o front-end, basicamente, é uma aplicação em React, que você consegue ter acesso novamente ao código através do repositório que eles mantêm no GitHub, certo? Então, aqui ele está fazendo a inicialização, ele vai mostrar alguns comentários e você pode também integrar com outro serviço. Ali ele está falando ali, por exemplo, que o Google Service Account não foi configurado, o Google Analytics Table ID não foi configurado, SendGrid API também não foi configurado. Então você tem integrações desde Google Analytics até o SendGrid, o S3, Datadog, o InfluxDB e eu acredito que você pode usar o Google ou o GitHub para ser a ferramenta de autenticação da sua aplicação. Então, assim, você consegue integrar ela com outras ferramentas, justamente para deixar o uso mais fácil, e como eu comentei anteriormente, para você ter suporte, por exemplo, A/B testing. E aí a gente já pode ver ali que o nosso front-end terminou de buildar. Até que, enfim, o Webpack ali já consumiu uns 6 GB aqui da minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou abrir isso daqui no meu editor, então eu vou dar aqui vou abrir aqui no meu IntelliJ. Beleza. E aí aqui eu vou abrir no navegador localhost 8080. E aqui já está mostrando para a gente aqui, ele já tem a tela de sign-in. A gente pode vir aqui não tem a sua conta ainda e você pode criar conta, mas esse é um conteúdo que eu quero tratar com vocês num vídeo subsequente. Esse primeiro vídeo basicamente era essa introdução e a gente fazer pelo menos a instalação do Bullet Train, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é uma série que eu estou bem animado porque ela traz bastante conhecimento e uma tecnologia que basicamente todo mundo tem que usar, mas você nunca é bem difícil você escolher quando você pode usar, se você vai usar isso num arquivo versionado no seu GitHub, se você vai usar isso num serviço de terceiro, se você vai criar sua própria aplicação. Então, eu acho que nesse vídeo a gente vai conseguir, nessa série de vídeos, na verdade, a gente vai conseguir tratar da funcionalidade do principal uso das feature flags, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.